poder estar aqui. E podendo estar aqui, tentar compartilhar um pouco que ao longo da minha vida o budismo me tem proporcionado. E o budismo, para mim, é a escola da terra pura. Foi esse o meu caminho. E eu devo esse caminho ao Myoho Nin. Foi quem abriu a minha alma tão dura. Só o Myoho Nin conseguiu abrir o meu coração. Asahara Saiti era o nome dele. E por isso eu queria, antes de entrar no nosso assunto, relembrar o meu encontro com a Asahara Saiti numa época em que nenhum de vocês me reconheceria, com um cabelão por aqui, uma barba enorme. Eu só não parecia comigo. Foi naquele tempo, tão distante. Eu estudava budismo já há muitos anos. Tinha tido insistentes convites para me ordenar, primeiro em Soto Zen, depois em Shingon. Desde o primeiro momento que comecei a estudar Bukkyo, que eu sabia que eu ia me ordenar, era essa a meta e o objetivo, mas eu não sabia por quê. Não podia ser Soto Zen, não podia ser Shingon. Meu professor me perguntava, mas por quê? Eu digo, eu não sei. Eu vou ser o Bosan, de certeza, mas não sei ainda por que não pode ser. No dia que eu li os poemas do Asahara Saiti, era claro como o dia. Era simples, era óbvio. No mesmo dia eu liguei para o sensei, o meu professor, e disse, agora eu quero me ordenar. Agora eu achei. Aliás, me acharam, finalmente. Me encontraram. E quem me encontrou foi a Asahara Saiti. E foi ele que me pegou pela mão e me trouxe ao Namandá. Mas agora vamos ao tema de hoje, que é a vida de Shakyamuni Buda. Vamos começar com uma questão importante, simples, mas que muitas vezes é esquecida. A biografia de Shakyamuni Buda, que nós todos conhecemos, é uma construção histórica. Já muitos estudiosos se dedicaram a analisar os sutras mais antigos, ver a datação desses sutras, de quando eles foram compostos. Um desses estudiosos é o professor Hajime Nakamura, que publicou 2 volumes, mais ou menos, desta grossura em inglês, Gotama. É um dos melhores estudos que eu encontrei até hoje sobre essa questão. E quando acompanhamos o professor Nakamura, nós começamos a ver como a biografia que nós conhecemos foi sendo construída século após século. As 4 nobres verdades eram 3 nos sutras mais antigos. E quando vamos à história de vida de Gautama Buda, descobrimos que nos sutras mais antigos há pouquíssima informação. Nós estamos falando do período somente dos sutras em Pali. A literatura sânscrita vem depois. Somente no período dos textos em Pali, nós vemos que os primeiros sutras, os mais antigos, têm pouquíssimas referências à vida do Buda. A primeira referência que aparece já nos sutras mais antigos é a da localidade onde ele nasceu.
Ou seja, isto provavelmente é um dado histórico. Ele nasceu numa região do atual Nepal, que na época se chamava Kapilavastu. Agora, afora pouquíssimos elementos que estão nos primeiros sutras, quando nós vamos acompanhando os séculos seguintes, nós vamos ver a construção, sutras que começam a dizer coisas que não existiam nos sutras anteriores sobre a vida dele. E aí nós nos perguntamos, um século depois dele ter morrido, quem escreveu logo depois de ele morrer, contou aquilo pouquíssimo que nós sabemos. Quem vai escrever um século ou 2 séculos depois, de onde está tirando esses fatos todos? Não pode ter alguém vivo para contar isso 150 ou 200 anos depois. Ou seja, indiscutivelmente, pelo menos à luz dos dados muito rigorosos que o professor Nakamura nos dá, a biografia que nós conhecemos é uma construção histórica que durou séculos para chegar à forma em que nós hoje a conhecemos. Isto invalida a biografia do Buda? Os materialistas diriam que sim. Os que são apegados à materialidade objetiva dos fatos certamente acham que, então, isso é uma história de carochinha. Isto é uma história inventada. Mas não nos esqueçamos que não é só a biografia do Buda. É o que ele pregou. É a doutrina que também foi sendo construída ao longo de séculos. É indiscutível que grande parte dos sutras do Mahayana, ninguém discute, os especialistas que se dedicam apenas a datar historicamente, ninguém discute que grande parte dos sutras do Mahayana foram compostos vários séculos depois do período em que viveu o Buda histórico. Mas esses sutras todos começam com a mesma frase característica que está presente em todos os sutras e que desaparece, nunca mais é utilizada esta frase, após a conclusão dos séculos de formação dos textos canônicos. Essa frase é: o iluminado disse. Esta frase identifica o que é um sutra de tudo aquilo que é literatura budista posterior. Durante estes primeiros séculos, as lideranças budistas reconheciam em alguns textos a expressão da revelação doutrinária do Buda. Agora, como o Buda histórico já tinha, como dizem os cariocas, partido desta para melhor há muito tempo, esta revelação não pode ser a revelação de um indivíduo falando corporeamente com baço, fígado, rim, pulmão e unha e dente. É a revelação do Buda numa dimensão que já não é a nossa dimensão. Isto é muito importante antes de começarmos a falar sobre a biografia, para não imaginarmos ingenuamente que aquilo é um relato de quem na época conheceu o Buda, ou acompanhou a vida do Buda, ou escutou dele. Não, não é. Isto foram revelações que alguns homens tiveram e nós não sabemos o nome de nenhum deles. Porque toda vez que um texto começava com a frase
o iluminado disse, absolutamente ninguém assinala. Porque quem disse foi o iluminado. Só que o iluminado, nestes casos, não disse com voz como aquela que vocês estão escutando aqui, nem saiu de uma boca com dente e lábio. A nossa tradição budista se fundamenta num processo de descobertas espirituais que transcorrem ao longo de séculos. Agora, misteriosamente, há um dia, não é um dia, né? Há uma época em que nunca mais a frase "o iluminado disse" foi usada. A partir do momento em que esta frase desaparece, não existem mais novos sutras. Existem textos extraordinários, importantíssimos. Vamos olhar Vasubandhu, vamos olhar Nagarjuna. Nagarjuna foi chamado de o segundo Buda. E por quê? Porque a obra dele teve uma importância tão grande, fundamentou tantas escolas, que a fecundação que ele trouxe para o budismo teve uma dimensão tal que os analistas, historiadores posteriores disseram: foi o Buda e foi Nagarjuna. Mas Nagarjuna jamais usou a expressão "o iluminado disse" em um texto novo. Ou seja, o período de revelação dos sutras terminou. Em alguma coisa, a datação na Índia é sempre imprecisa. E a razão disso é porque os indianos nunca tiveram preocupação com os critérios de tempo que nós temos. Os indianos riem muito do nosso critério de tempo. Quando os historiadores ingleses chegaram à Índia e queriam saber, descobriram que a Índia tinha um manancial enorme de obras contando a história inteira da Índia. Tudo, com detalhes. Só não tinha nenhuma referência a quando é que essas coisas aconteceram. E quando os ingleses, desesperados, perguntam: mas quando isto aconteceu? Os indianos diziam: isso não tem a menor importância quando aconteceu. O que importa é que aconteceu. Nós só contamos o que importa, que é que aconteceu. Mas quando? Quando? Os indianos riam muito, e riem. Alguns indianos ainda riem até hoje. Porque para eles, estas bandeirinhas com um número que a gente coloca na história, com um número de um ano, são tão arbitrárias. Que medida é essa? Uma medida ilusória, que depende do calendário que você escolhe. Agora, se além de discutir calendários, nós formos perguntar quanto tempo cabe em um ano, basta pensar um pouco que a gente conclui: depende do ano. Existem anos nas nossas vidas que parecem séculos, de tanto que nos mudam tão profundamente. O ano que meu pai morreu, o ano que a minha mãe morreu, o ano que meu irmão morreu, quanto tempo coube naqueles anos? O ano que a minha filha nasceu, que o meu filho nasceu, que medida é esta de horas, de 60 segundos? Eu vou ser obediente, Marcos Sensei me falou que eu preciso fazer um intervalo aí. Eu que sou o mais desobediente dos desobedientes, é um defeito de fabricação, desde que eu nasci não teve jeito. Bastava me dar uma ordem para eu não fazer. Mas aqui eu vou ser obediente. E vamos terminar às 11h30 em ponto. Até lá, eu queria aproveitar com vocês para
para pensarmos juntos a biografia de Siddhartha Gautama, não mais como um suposto relato histórico, mas como uma construção espiritual didática importantíssima e riquíssima para todas as gerações do futuro. Estudar a vida do Buda é muito importante, não porque aquilo aconteceu daquele jeito, fisicamente, objetivamente, porque não aconteceu daquele jeito, de certeza, só poucos dados. Mas o importante é que esta história foi sendo construída ao longo de séculos para que nós pudéssemos ter uma estrela guia para as nossas vidas. O importante da história da vida do Buda é para nos ensinar a viver e entender as nossas existências. Agora então, vamos a essa história construída por séculos. E como ela começa? Ela começa com um rei e uma rainha sem herdeiros. Neste lugar, Kapilavastu, que de fato existe, e onde deve ter mesmo vivido um rei e uma rainha sem filhos. Isto ainda é dado seguro dos primeiros sutras. E posso imaginar o quanto desejavam estes pais um filho, primeiro porque não existia problema de superpopulação naquele tempo, segundo porque era um rei e uma rainha e o trono ficaria em vacância se não houvesse um filho. E agora começa a entrar a história construída ao longo de séculos, e especialmente para cada um de nós poder, refletindo e conhecendo essa história, ver como construir o seu próprio caminho de devoção. Uma noite, a rainha Maya tem um sonho. Como é mesmo o nome da rainha? Maya. Maya significa ilusão. A mãe do Buda se chamava ilusão. E num sonho, ela vê um elefante branco que vem voando do céu. Na manhã seguinte, quando conta ao marido, o marido percebe isso não é um sonho comum, há um presságio, vamos chamar os videntes, os especialistas que existiam, eram os psicoterapeutas daquela época. Hoje, quando as pessoas têm um sonho que não entendem, vão a um psicoterapeuta, conta o sonho, o psicoterapeuta interpreta o sonho, e às vezes o psicoterapeuta acerta e o cara sai de lá libertado de um problemão que ele carregou vida fora, porque entendeu como aquilo tudo se formou, não é? A Índia tinha terapeutas que nós hoje não temos mais, que alcançavam o que os nossos terapeutas hoje já não alcançam. E quando o rei reúne, e imagino que sendo ele o rei, reuniu os grandes do seu tempo. E quando conta o sonho, esses grandes especialistas disseram: isso significa a rainha está grávida. Um filho virá. Agora, um filho que é anunciado desta forma não é um filho comum. Isto não acontece em toda e qualquer gravidez, de qualquer um. A minha mãe, até onde eu sei, não sou eu com nada muito excepcional.
quem eu gosto de crer que talvez tenha sonhado com alguma coisa esquisita, é um Obo-san aqui em São Paulo. No final do Roonko, em 1948. Ainda não tinha Oterá, mas fazia Roonko, né? E Roonko normalmente termina 11h30, assim, as pessoas vão comer alguma coisa. E como já acabou aquela maratona de monges que é o Roonko brasileiro, no Japão, já fizeram um Roonko light. Na maioria dos templos no Japão não é 3 dias, que nem nós fazemos aqui, da hora que a gente acorda até aquela hora adiantada que a gente vai dormir. Mas, em 48, eu gosto de imaginar que quando acabou o Roonko e as Obachan serviram o almoço, e geralmente no almoço depois do Roonko se serve uma cerveja, ou um saquê, ou alguma coisa assim, e eu gosto de crer que um Obo-san, depois de tomar lá o seu saquezinho, dormiu um pouquinho. No dia 16 de janeiro de 1948, mais ou menos ao 12h30, dormindo, este Obo-san, eu gosto de imaginar que teve um sonho. No sonho dele, ele via esse templo enorme e dizia, meu Deus, olha esse templo. E quando ele entra no rondô, de costas, estão vários Obo-sans cantando Shoshinge. E quando termina o Shoshinge, que os Obo-san viram, inacreditável, um gaidin. Eu acho que eu bebi demais. É o que deve ter pensado este Obo-san. Ao 12h30, de 16 de janeiro de 48, um menino chorou pela primeira vez e os pais escolheram chamá-lo Gustavo Alberto Corrêa Pinto. Voltemos ao sonho de Maia. Não demorou. Quando tiveram certeza, o pai e a mãe, ela está grávida mesmo, como sempre acontece quando não vem menstruação, está grávida, está grávida. Imagina a alegria pelo reino inteiro, porque agora nós vamos ter, Oxalá, o herdeiro do trono. Por que eu disse Oxalá? Porque ninguém pode ter certeza, só pode ter esperança. E imagino que foram 9 meses de esperança intensa. E quando se aproximava o momento do nascimento da criança, a Rainha Maia decide ir para a sua cidade natal, para ter o filho junto com a família e a mãe. Obviamente era a rainha que estava indo, não era pouca coisa. E foi então organizada uma grande comitiva para acompanhar a rainha até ela chegar à casa paterna. Mas no meio da viagem, quando passavam por um bosque todo florido, sobrevieram as contrações e a rainha sentiu e soube, não vou chegar até em casa, a criança vai nascer agora. E é segurando um galho desta árvore, com pétalas caindo, que nasceu a criança, cujo nome escolhido pelos pais era Siddhartha Gautama. Siddhartha vem de Sid e Artha.
Artha é poder, riqueza. Siddhartha, o poder da riqueza. Sid e Artha. Era isto que o pai e a mãe queriam que o menino se tornasse. Um rei rico e poderoso, como o pai era. E todo pai almeja e deseja, é claro, que o filho o supere, seja ainda mais. Me lembro um sensei nos Estados Unidos, amigo meu, que é uma figura muito famosa nos Estados Unidos, um grande orador. E há muitos anos atrás eu estava lá num congresso no Havaí, quando soube que o filho do sensei estava voltando de ordenação em Nishiyama Metsu. E estávamos todos ansiosos, aguardando o garoto que chega raspadinho. E aí alguém convida o garoto para falar no templo, na cerimônia da manhã. Eu fui e sentei imediatamente atrás do pai e da mãe, que são amigos que eu conhecia já há muitos anos. Quando o menino começa a falar, eu já tinha escutado o pai falando muitas vezes. Quando o menino começa a falar, eu digo, meu Deus, o garoto dá de 10-0 do pai. E aí fiquei pensando o que estão sentindo o pai e a mãe ao ver esse gigante desabrochando. 2 dias depois, quem falava era o pai. E eu estava lá de novo. E o pai começa dizendo, olha, antes de eu começar a falar, vocês vão me perdoar, eu tenho que fazer um desabafo. Há 2 dias atrás eu vim aqui para escutar o Mark, meu filho, e quando ele começou a falar, eu ouvi e disse, mas que diabo, ele é melhor do que eu. É o que todos os pais desejam, que os filhos nos superem. E o pai do Buda, com certeza, deu-lhe o nome nessa esperança. Mas agora é que vem o ponto crucial na história, que é em Kapilavastu, fora da cidade, nas montanhas, numa caverna, vivia um famoso vidente Rishi, que nunca vinha à cidade. A cidade é que ia até ele. Aqueles que queriam consultá-lo subiam a montanha para ir lá na caverna ouvir a sabedoria daquele vidente. Dias depois de nascer Siddhartha Gautama, a cidade toda é surpreendida com o velho Asita, que desceu da montanha, atravessa a cidade. Nós não estamos falando de São Paulo, estamos falando de uma cidadezinha daquela época. A cidade toda viu. E era uma notícia bombástica. Asita aqui, o que houve? Imagino que alguém deva ter dito, deve ser o fim do mundo. Deve ser. Para o velho ter saído lá da caverna dele, e a Asita vai direto até o Palácio do Rei. Obviamente, sendo quem era, nenhum guarda perguntou o que o senhor veio fazer aqui ou com quem você veio falar. Já sabiam perfeitamente, é com o rei. Levam a Asita até uma sala e chamam o pai do Buda, o rei Suddhodana. E o Suddhodana vem e diz, o que te traz aqui? E a Asita diz, majestade, eu ontem, meditando, fui aos céus visitar os seres invisíveis e encontrei uma festa dos seres invisíveis, uma festa tal que eu perguntei o que houve. E os seres invisíveis me disseram que tinha nascido uma grande luz no mundo. Eu gostaria de ver o seu filho. E
E o pai do Buda, muito honrado, disse, claro. Só que quando chegam no portal do quarto, que estava aberto, a Sita para e começa a chorar copiosamente. E o pai do Buda pergunta, que desgraças estás vendo no futuro do meu filho para chorares tanto? E a Sita diz, nenhuma desgraça, majestade. O que eu estou vendo é que eu não estarei vivo para ouvi-lo pregar. É por mim que eu choro, majestade. Eu não chegarei a ouvi-lo. Esse monge Shogyo, porque ele é muito atrevido, gostaria de ter dito à Sita, ó Sita, claro que você vai ver, só não vai ver daqui, né? Vai ver a Sita com os olhos do Buda, porque você, a Sita, será levado para a terra pura do Buda Amida, que Gautama Buda vai anunciar para nós. Mas isso é porque o Shogyo é enxerido, que ele quer dar palpite lá no grande mestre Asita, que chorava tanto. Só que aí o problema ainda se agrava, porque a Sita prevê 2 caminhos possíveis para o príncipe. Um caminho seria o trono, que era o único caminho que o pai tinha para ele. E a Sita diz, se ele for para o trono, será o maior dos governantes que a Índia já teve. Mas existe uma outra possibilidade, e essa outra possibilidade é que ele se torne um líder espiritual. E se assim for, ele vai anunciar o caminho para a libertação da humanidade. Esta, para o rei Suddhodana, era uma péssima notícia, porque isto implicava em que o trono ficasse em vacância, e então Suddhodana pergunta, mas o que é que pode levar meu filho a fazer essa escolha tresloucada que você está me falando, de virar um rishi? E a Sita diz, ele ver um doente, um velho, um morto e um sábio. Imediatamente em seguida, ao fim da visita, o rei Suddhodana reúne os ministros e diz, olha, nós vamos ter que dar um jeito do meu filho jamais ver um velho, um doente, um morto e um sábio, porque se ele vê essas coisas, nós perdemos o rei, não tem sucessão. Como é que a gente faz para um ser humano não ver nada disto? A solução que foi imaginada pelos ministros é, vamos então tirá-lo do mundo, porque no mundo essas coisas acontecem e não tem jeito. Vamos levá-lo para uma espécie de Disneylândia. Vamos criar palácios fora da cidade, afastados da cidade, murados, e nesses palácios ninguém vai adoecer. Se alguém adoecer, viaja. E ainda não voltou enquanto não se curar. E também ninguém vai morrer, porque viaja. E algum dia voltará. Quando? Ah, não sei. Às vezes tem viagens longas. Siddhartha Gautama foi criado nesse mundo de faz de conta. Agora eu queria fazer um corte na nossa narrativa e contar a vocês o dia em que um médico, depois de uma operação, diz ao jovem Gustavo, abri e fechei, não há nada a fazer, câncer totalmente espalhado, a sua mãe tem 3 meses de vida.
aos 21 anos, aquele garoto, como muitos garotos da idade dele, ainda não sabia que não era só o pai e a mãe dos outros que morria de repente. Ele tomou um susto incalculável. A minha mãe vai morrer em 3 meses. Eu estava também na Disneylândia, semelhante àquela que o pai do Buda imaginou para ele. Eu também achava que era só com os outros que estas coisas aconteciam. Imagino que vocês tenham alguma lembrança de vida semelhante a isso. Um amigo muito saudável, pleno de vitalidade, um telefone toca, eu tinha marcado um encontro com ele hoje, no dia lá, né? E nesse dia que eu tinha marcado o encontro com ele de tarde, toca o telefone, de manhã eu atendo e alguém diz, ele teve um derrame fatal e já está morto. Às 8 horas da manhã. Eu ainda ouço a voz de quem disse, ele morreu? De onde vem essa surpresa? Vem do mundo de ilusões que esses palácios onde o jovem Siddhartha Gautama, ele, eu e toda a humanidade gosta de viver. Quando dizemos, semana que vem estou lá, combinado? Combinado. 2 iludidos. Os 2 têm certeza que não vão faltar a palavra empenhada, como se pudessem ter alguma certeza de que no relâmpago de um infarto qualquer um de nós pode ir embora a qualquer momento. Ah, agora vocês já devem estar lembrando da carta de Renyo, o rosto róseo de manhã, cinzas brancas à tarde. Não é preciso mais do que um instante para morrer. E esse instante nem sempre é avisado antes. No caso da minha mãe, me deram 3 meses. Te vira, garoto. Agora você vai ter de virar homem. Não tem jeito. E você tem 3 meses para se preparar para a primeira e mais difícil despedida da sua vida. A hora que eu tive de me confrontar com isso, aí não era possível mais me iludir. Hoje é a mamãe. Amanhã, provavelmente, é papai. Porque se amanhã não for o papai, não, isso eu não desejo. Que ele tenha de encarar, se despedir de mim. Que não há outra alternativa senão essa. Um sensei de um templo em Kyoto estava muito velhinho e a família que vinha ao templo há muitos anos e morava longe, um dia convida o velhinho para ir até a casa deles. Pediram muitas desculpas porque a casa era longe e o velhinho disse, não, vou sim. Marcaram a data e a família, muito grata, vê chegar aquele velho homem. A casa era muito longe, o homem era muito velho, para ele aquilo era um sacrifício enorme, mas ele estava lá, sorridente, e foi um dia de uma alegria extraordinária. No fim do dia, quando o velhinho vai se despedir e dizer, agora eu tenho de voltar, porque senão, que horas eu vou chegar no templo? A família se reúne para agradecer ele ter vindo, e o pai, em nome da família, faz um pedido.
e diz: reverendo, a sua vinda à nossa casa e a oportunidade de termos o senhor aqui hoje foi uma grande boa sorte para todos nós. Então tivemos uma ideia. Sensei, será que podia escrever um voto de boa sorte para minha família? Porque se o senhor aceitar escrever isso, nós vamos pendurar aqui na sala para todo mundo ler todo dia, quando sair de casa e quando voltar para casa. O seu voto de boa sorte. Ninguém melhor do que o senhor para nos desejar isso. E o velho monge disse: claro, claro, com prazer. Trouxeram papel, trouxeram o tinteiro, o pincel, devagarzinho. O velho monge foi dissolvendo lá, todo mundo sentou, aquietou, e finalmente o velho pega o pincel e rapidamente escreve, pega o papel e diz ao pai: por favor, leia em voz alta para a sua família o meu voto de boa sorte. E o pai, muito alegre e muito grato, pega o papel e é obrigado a ler. Morre o avô, morre o pai, morre o filho. Horror total na sala. Alguém vai pendurar isso na parede para ler todo dia? Aí o pai, muito constrangido, diz: sensei, por favor, sensei, não brinque conosco. O pedido que nós fizemos para o senhor, sensei, foi sincero. E o monge disse: a minha resposta também. Se na sua família a morte vier sempre nesta sequência, a sua família terá uma preciosa boa sorte. Morre primeiro o avô, depois o pai, depois o filho. E eu já tive de fazer o enterro de um menino de 16 anos. A mãe desmaiou durante a cerimônia. Nessa família não veio nessa ordem. Muito bem. Agora, é claro que por mais que a gente viva nas ilusões, tem uma hora na vida em que não é possível continuar fechando os olhos. A vida é mais forte do que a nossa resistência à verdade. E esse dia chegou quando Siddhartha Gautama já era um homem adulto. Já estava, inclusive, casado, porque houve um momento em que o rei Suddhodana começou a notar que o garoto tinha umas preocupações, tinha uns questionamentos que os professores ficavam apavorados. Isso não é coisa de rei, isso daí é coisa de rishi. Essas questões não são da política, não são da economia. Essas questões, majestade, o garoto está insistindo. O sentido da vida, esse negócio está ficando perigoso. E o rei Suddhodana disse logo: então vamos fazer o seguinte, vamos casar o bicho, porque casou, teve filho, aí ele esquece essas preocupações e vai cuidar do que importa cuidar mesmo. Aí convidam famílias selecionadas da região que tinham filhas mais ou menos na idade para casar com o jovem príncipe, e é assim que Siddhartha Gautama casa. Em seguida se torna pai. Pronto, agora era glória. Já tinha mais um herdeiro no trono, tudo resolvido. O problema é que o tal do príncipe era curioso, muito curioso. E esta curiosidade vai germinando em cada um de nós, e foi ela que nos trouxe aqui pelas mãos de Amida, que chegou a cada um de vocês e disse: se você quer mesmo saber, então venha ouvir, eu te levo. E nos trouxe aqui ao Betsurim, para nós ouvirmos o Dharma. Hoje a Amida trouxe a mim e disse: monge Shogyo, preste muita atenção no que você vai ouvir. Fale, e ouça, e aprenda, junto com os seus companheiros.
já tinha nascido o filho, quando um dia o príncipe Siddhartha chega para Channa, que era o mais fiel auxiliar seu, aquelas amizades inquebrantáveis. Os dois jovens se gostavam tanto. Channa admirava tanto o príncipe, que vai ser um dia o meu rei. Mas é aí que o príncipe diz, olha, eu pedi ao papai para conhecer Kapilavastu, e ele me levou lá. Agora, o problema é que ele me levou, todo mundo estava esperando o filho do rei. E aí foi aquele negócio super formal. Eu quero conhecer Kapilavastu sem ninguém saber que sou eu. Eu quero conhecer Kapilavastu sem nada ser anunciado. Eu quero ver a vida cotidiana. Afinal de contas, esse é o povo que eu vou governar. E é aí, devia ser uma figura tão carismática que acabou convencendo. Seu pai me mata se ele descobrir que eu estou fazendo isso. Você não pode ir assim. Mas não vamos por quê? Ah, deixa de bobagem, vamos lá. Vamos de noite. Você arranja um cavalo comum, não vai ser aquele lá, não. Pega um cavalo comum, arranja umas roupas comuns para você e para mim. E vamos chegar lá como dois viajantes que estão passando por ali. O tempo implacável me recomenda que neste momento a gente faça o intervalo para o chá, porque surpreendentemente já são 10h30 e às 11h30 eu tenho de acabar e eu tenho de contar o resto da história. Então vamos tomar um chá e a gente volta daqui a pouco. Muito obrigado. Nós paramos num momento crucial da vida de Siddhartha Gautama, o Buda, e das nossas vidas, porque o que vai acontecer com Siddhartha Gautama no episódio que eu vou contar agora, e que vocês conhecem, mas o importante de revisitarmos estes episódios que a gente conheceu na versão popular é que estes episódios nos deem a oportunidade de rever as nossas próprias vidas. Porque há um momento na vida de todos nós que acontece o que aconteceu com o jovem príncipe Siddhartha quando ele sai, escondido do pai, ele e Channa, com roupas comuns, param cavalos que não chamavam a atenção de ninguém e saem andando, agora na cidade real de Kapilavastu. Porque quando o pai levou ele lá, ele não sabia, mas o pai mandou, primeiro, pintar a cidade toda. Segundo, todo mundo que estiver velho, leva para fora da cidade. Doente, para fora da cidade. Só vamos deixar aqui florzinhas e gente bonita, saudável, tudo como eu quero que o meu filho veja. Agora não. Agora Siddhartha chega à noite numa Kapilavastu real. E nessa Kapilavastu real não demorou a ele cruzar com uma coisa que na Índia é muito frequente. Eu, quando estive na Índia, fui a Benares, Varanasi, a cidade sagrada onde o Buda fez o primeiro sermão dele, nos arrabaldes da cidade. Eu fui ao local lá, um parque lindo, imenso. Mas eu fui também ao amanhecer nos Ghats, que são aquelas escadarias que descem para o Ganges. E ali estão os locais de cremação. E a cremação requer uma quantidade de madeira muito grande. Nem todo mundo tem dinheiro para isso. E muitas vezes são cremações incompletas, porque
se usa madeira que as pessoas têm dinheiro para pagar. E joga-se no Ganges tudo, não só cinzas brancas. E eu estava lá quando o sol nasce, e a hora do engarrafamento de trânsito em Varanasi é antes do sol nascer e logo depois do sol nascer. Antes do sol nascer, porque a cidade inteira indo orar ali, diante do sol que nasce. E quando termina, porque todo mundo está voltando para os seus trabalhos, para começar a vida diária. E foi depois de um amanhecer ali que eu estava saindo, uma multidão na rua, parece entrada de final de campeonato no estádio. Eu estava com um grupo de alunos, combinei com a guia que ela ia na frente com uma bandeirinha e eu ia atrás para não deixar perder nenhuma ovelha lá do meu rebanho. E estamos andando assim, quando de repente alguma coisa aqui me chamou a atenção e eu virei, olhei, e aqui na minha frente um rapaz que devia ter 20 e poucos anos no máximo, sorrindo, assim pedindo uma esmola sem dedos, lepra, que tinha comido tudo. Eu tive um choque com aquela visão, e quando tive o choque, vi no rosto dele que sorria, um sorriso lindo. Vi no rosto dele a pergunta silenciosa, calada, mas que eu lia nos olhos. Você está com medo do quê? Eu estou bem, estou rindo. Preciso de uma esmola porque não tem outro jeito de viver e comer. Isto foi numa Índia na década de 80, antes de crescimento econômico e tudo mais. Ainda existe isso hoje, mas naquela época muito mais. A hora que eu vi aquele leproso, eu vi o que o Buda viu quando ele estava andando em Kapilavastu e dobrou uma esquina e tinha nada menos que um leproso. Horrorizado, ele vira para Channa e pergunta: o que é isso? O que há com este homem? E Channa diz: majestade, essa é a doença que pode atingir qualquer ser humano. Um aluno meu, amigo, viajamos juntos para o sul para levar meu filho, que mora em Porto Alegre. Quando voltamos, um telefonema. Eu estava em Belo Horizonte. Choqueou, é câncer. Era só um mal-estar, eu fui fazer os exames. É câncer no esôfago e eu vou morrer em muito pouco tempo. É assim. Passou-se um ano. E ao contrário do que os médicos previam, ele não morreu. Continua fazendo a sua quimioterapia. Todos os prognósticos dos melhores médicos foram desmentidos. Tem um cantor, compositor, muito irônico e muito culto brasileiro. O sucesso dele foi década de 70, foi o mentor e professor, nada menos do que de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que chamam ele de mestre. O nome dele é Jorge Maltner. E ele tem uma música que diz, o nome da música é Morre-se assim como se faz um atim. Um espirro. Não precisa mais do que isto para ir embora daqui. Depois do choque de ver o leproso, que eu também vi, Siddhartha ficou calado. Continuaram andando.
E a vida, nestas horas, é senhora dos acontecimentos e faz com que os frutos maduros caiam no lugar certo, na hora certa, para quem precisa recebê-los. Tem um nome técnico para isso que chamam de Dharma. E foi assim que, caminhando, não demorou, e o que Siddhartha vê é um homem já cego, que não conseguia andar sozinho, amparado por outros, e ele vira para Channa e diz: o que é isto? O que há com este homem? E Channa disse: Majestade, essa é a velhice. E nós estamos caminhando para ela. Houve um dia, aqui em São Paulo, eu nasci no Rio, me criei no Rio, trabalhei no Rio, e um dia eu mudei para São Paulo. Estava aqui em São Paulo quando, numa tarde de inverno muito fria, eu caminhava numa rua meio vazia. Era fim de semana. E escutei atrás de mim uma vozinha que dizia: tio. Naquele tempo eu continuava andando. Eu continuava andando, sabe por quê? Porque naquele tempo eu tinha certeza que não era comigo. Mas aí a voz repete: tio. A segunda vez que eu ouvi, eu pensei: mas o tio desse menino que não atende o menino. Aí veio a terceira vez, e quando veio a terceira vez, a voz um pouquinho mais perto e disse: tio. E eu suspeitei: será? Virei, e o garoto falou comigo. Eu tinha virado um tio sem eu notar. Eu continuava achando que eu era aquele garotão. Mas nos olhos do menino, eu tinha virado um tiozinho. E aí lembrei, eu estudei muito jiu-jitsu quando eu era jovem. E o meu professor era um mega, super, hiper campeão. E um dia me convida para o aniversário dele. Eu tinha, na época, 16 anos. E perguntei: que honra, que alegria, vou sim na sua casa. Quantos anos você vai fazer? Quando ele disse 32, eu fiquei horrorizado. O campeão envelheceu, acabou, está com 32 anos. E quando o menino me chamou de tio e eu continuei achando que não era comigo, eu já não tinha 32 anos, já tinha passado dos 32 um bocado. E um dia, quando converso com um velhinho amigo meu, que tinha na época 93, e me contava a nova empresa que ele estava querendo criar, era um homem empreendedor, e quando descreveu tudo, eu perguntei: e quem é que vai tocar essa empresa? Aí ele disse: ainda não sei, estou em dúvida. Aí eu disse: por que o senhor não chama o doutor fulano? Este doutor fulano era um advogado que eu sabia que era amigo desde o começo da trajetória e tudo mais, um amigo de longa data. Quando eu pergunto isto, o velho se revolta e diz: Gustavo, eu pensei nele, fui falar com ele. Agora você sabe o que ele teve a cara de pau de me dizer? Eu já estou muito velho para isto, eu tenho 87 anos. 87 anos, ele acha que está velho. Eu digo: sim, o senhor tem toda a razão de achar, porque o senhor tem 93, está criando esse negócio novo aí. É realmente um absurdo que alguém se ache velho com 87. Como são relativos os números com os quais a gente tenta medir o imensurável. Voltemos para Kapilavastu, porque depois da constatação de que então eu vou envelhecer e acabar assim, eu ainda lembro, e talvez vocês tenham vivido alguma coisa parecida, quando eu era menino ou adolescente,
eu olhava os velhos como se eles fossem outra espécie de seres. Eles eram marcianos. Eles sempre tinham sido daquele jeito lá, de velho. Nunca me passou pela cabeça que um dia eles tivessem sido como eu. E que um dia eu seria como eles. Foi este o impacto que viveu Siddhartha Gautama. Uma vez, na rua, vinha uma menina tão bonita que eu parei para olhá-la. Só depois de olhá-la um pouco é que eu vi que ao lado havia uma senhorinha, bem senhorinha. E quando eu então notei a senhorinha, eu notei que a senhorinha e a menina eram muito parecidas. E quando eu vi que eram muito parecidas, eu disse, meu Deus, esta senhorinha foi uma gatinha que nem esta menina, que é a filha dela, porque é a cara dela, menina. E esta menina que eu estou tão fascinado, daqui a umas décadas, será uma senhorinha igualzinha à mãe dela. Que coisa poderosa é a ilusão que nós mantemos todos os dias. Mas a última ilusão, Shogyo, você tem que correr, rapaz, tem muita história para contar. É que Kapilavastu ainda tinha algumas ruas. Chana acompanhava um Siddhartha quase mudo agora. Imagina o turbilhão que se passava dentro dele após ter descoberto tudo isso. Eu posso imaginar esse turbilhão porque eu vivi esse turbilhão eu também quando eu fiz cada uma dessas descobertas. Mas a seguinte foi quando, de repente, passavam algumas pessoas carregando uma paliçada de madeira e em cima desta paliçada de madeira um corpo de um homem. E a pergunta que o príncipe Siddhartha fez a Chana foi: o que há com este homem tão pálido, tão imóvel, e nem respira? O que há com este homem? E Chana disse: majestade, ele está morto. E não tem volta. E é o final de nossas próprias vidas. Houve um dia, e foi quando eu me confrontei com a morte da minha mãe, que calado, mudo, eu entendi o sermão que eu já tinha lido tantos anos antes, o sermão de Benares. Entendeu o sermão de Benares? Com esta cabecinha, basta ler, os neurônios funcionam e você acha que você entendeu. Não. No dia que o que você acha que entendeu bater no seu coração e for com você, nesse dia você saberá o que é que o Buda descobriu quando ele perguntou para Chana: o que há com este homem? Porque este homem sou eu amanhã. Num amanhã que ninguém pode saber quando será. Um amanhã que pode ser a qualquer instante. E a qualquer instante, quando soar a nossa hora, o que é que nós vamos dizer? Eu já tenho o roteiro certinho para mim. Eu já sei o que eu vou dizer. Eu vou dizer a primeira coisa que eu disse quando eu tentei falar. As crianças todas, em todas as línguas, quando elas tentam começar a falar, elas dizem primeiro 3 coisas, 3 sons. Quando eu disser os sons, todo mundo que tem filho, eu já viu criança pequena, vai reconhecer. As crianças não começam a tentar falar dizendo na.
Mam. As mães acham, é mamãe. Dá. Os primeiros sons que eu disse, quando eu ainda não sabia falar, são os sons de mãos postas. Eu vou dizer quando as portas se abrirem e o voto do Buda vier me buscar. Shogyo! Uma grande notícia para você, Shogyo! Hoje é a Terra Pura. Venha, Shogyo! Eu vou levar você para a Terra Pura. A única coisa que eu vou poder dizer é Namanda. Muito obrigado, Buda. Muito obrigado. Porque se você não me salvasse, Buda, eu estava perdido. Se dependesse de mim, Buda, eu preciso de GPS para chegar num endereço aqui. Como é que eu ia chegar na Terra Pura? Não tem Terra Pura do GPS. Para chegar nos endereços de São Paulo, eu só chego assim, senão eu me perco e fico rodando com o carro, dá tudo errado. Nunca aconteceu com vocês isso? Agora imagina chegar na Terra Pura. O Arorun Bodhisattva, chamado Dharmakara, que significa o ventre, o repositório central do Dharma, que fez um voto. Eu estava contando para o Marco Sensei que na minha versão carioca o voto foi assim. Ele estava lá com um telescópio para olhar os seres todos, para ver, será que esses caras aí se salvam? Será que eles conseguem chegar aqui? Está tão longe. Aí, de repente, ele passou pelo Brasil. Quando ele passou pelo Brasil, que ele botou o foco no não, agora só fazendo um voto. Para salvar esse tal de Shogyo aí, só se eu fizer um voto, senão esse cara vai ficar rodando na roda de nascimentos e mortes do Samsara eternamente. Eu vou ter que fazer um voto, e fez o voto. E todos os dias, tantas vezes por dia, eu agradeço. Porque parece inacreditável, mas eu também fui salvo. Porque merecimento eu não tinha. E se não tinha, só mesmo com voto. Mas voltamos rápido lá para a vida do Buda, que é a nossa vida, que é uma vida só. Nascimento, doença, velhice, morte. E uma única salvação possível. Basta, os 3 primeiros sons já são suficientes. Quando meus filhos nasceram, primeiro a minha filha, hoje ela tem 18 anos. Eu acho que ela tem 18, ela acha que tem 21. Mas quando ela nasceu, estava eu lá, à espera. E de repente tem o dia em que começa e eu de mãos postas diante da menininha, dizendo: minha filha, você também foi salva, tal como seu pai. Vamos agradecer juntos, minha filha. Você não sabe o que eu estou falando? Não importa. Continue dizendo tá. E papai vai continuar respondendo namanda. Obrigado por ser minha filha. E quando eu dizia isso para a menina, que eu amava tanto, eu me dei conta que muito antes, a luz infinita e a vida infinita
disseram por nós, por cada um de nós, Namandá, Namandá, Namandá. Está tudo bem, está tudo bem. Eu já lhe salvei. Está tudo bem. Confie. Não tenha medo. Não se assuste. Nunca duvide. Eu já lhe salvei. Está tudo bem. O mundo pode pegar fogo. Os prédios podem cair. Você vai, de certeza, morrer. Mas está tudo bem. Porque eu já lhe salvei para lhe levar direto desta vida para a terra pura. Direto, pelo poder do Buda. Mas isto, o nosso jovem príncipe Siddhartha ainda teve de quebrar pedra para descobrir. Porque ele sai de Kapilavastu. Depois de ver o corpo, ele diz, basta, vamos voltar para o palácio. Ele já sabia o que tinha sido escondido dele. Nós também temos momentos em nossas vidas que a gente sabe o que é que a gente escondeu de si mesmo até aquela hora. Como relâmpago clareia a noite, o meu primeiro livro de Haikai se chamava Relâmpago por causa disso. O relâmpago não precisa de mais do que um instante para clarear a noite mais escura. Naquele instante, é claro que você vê. Esse instante é Shinjin. Que Amida Butsu está o tempo todo nos emprestando Shinjin. Toma, Shinjin. Eu sei que você não tem. Toma, eu tenho e estou dando para você, Shinjin. Eu posso lhe dar Shinjin porque eu sou Shinjin. Tome, tome. Não recuse a oferenda, porque eu vou continuar a oferecer até que o bloco de gelo seja dissolvido pelo calor do sol da luz infinita. E houve um dia que até o tal do Shogyo, de mãos postas, entendeu. Não há morte, só existe a vida infinita. Depois da vida é que há vida, de verdade. E essa vida de verdade é na Terra Pura. Mas o nosso jovem príncipe Siddhartha, isto ele ainda não sabia. Ele precisou voltar para o palácio. Vocês podem imaginar o impacto que ele estava, descobrir isso tudo de uma vez. As semanas seguintes, o rei Suddhodana, preocupado, o que está vendo com esse garoto? Não fala mais com ninguém, está todo aí calado, quieto. Vai para o jardim, fica meditando lá. Esse negócio está complicado. Eu acho que eu vou dar uma festa. Vai que uma festa, ele se anima, aí pronto, contrata músicos, bailarinas, convida um monte de jovens, uma festança do arromba, daquelas que só rei pode fazer. É a madrugada e alta, todo mundo foi dormir, só quem ficou acordado foi o príncipe que não conseguia esquecer a doença, a velhice e a morte. Naquela tarde, quando ele meditava no jardim, misteriosamente, ninguém sabe como entrou ali, ele viu se aproximando dele um rishi, um homem santo. Como poderia ter passado pelos guardas, pelo muro, pelo portão? Ninguém sabe como foi. Mas o rishi veio, os dois se olharam nos olhos, o rishi não disse nada e foi embora. Mas Siddhartha viu no rosto desse rishi
Este homem sabe o que eu não sei. Este rosto tem uma paz que eu não consigo ter. Eu preciso sair desta prisão de luxo onde me puseram. E de madrugada, ao fim da festa, ele sai andando sozinho pelo palácio. E quando passa pelo salão principal, estavam as dançarinas dormindo. Aquelas jovens lindas. E ele olhou, e o que ele viu não foi só a senhorinha que eu vi do lado da menina, tão linda, parecida com ela. O que ele viu foi mais. Ele viu a velhice, ele viu a doença, e ele viu a morte, da qual nenhuma delas ia escapar, nem ele. Nesta madrugada, ele chama Diana, antes de sair, vai ao quarto e faz um voto. Vocês vão sofrer muito amanhã quando vocês acordarem. A mulher e o filho. Raula. Vocês vão sofrer muito porque eu não vou estar aqui. Mas um dia eu vou voltar para trazer para vocês a solução do sofrimento, porque tem de existir, porque eu vi no rosto daquele recheio. E foi assim que ele partiu. E logo em seguida pediu que lhe raspassem a cabeça. E se envolveu num pano cor de açafrão. E se colocou junto aos últimos dos últimos, que eram os párias, os desprezados. E começa a trajetória que vai dos 29 aos 35 anos. Em que ele vai sucessivamente a cada um dos grandes mestres espirituais da Índia do seu tempo. Até parece eu lendo Zen, lendo Shingon, sentando para fazer Zazen. Eu fazia Zazen na universidade. Eu acordava às 5 horas da manhã para fazer Zazen antes de ir para a universidade. Eu trabalhava, porque se eu não trabalhasse não podia fazer a universidade, eu tinha de me manter. Na universidade eu era um problema, porque eu comecei fazendo meditação no único lugar que não iam me chatear. Eu entrava no banheiro, fechava a porta de uma das casinhas do banheiro, baixava a tampa, sentava e meditava. Aí um dia eu tive uma ideia, não, no banheiro é muito chato esse negócio, ficam dando descarga, fede, essa coisa. Aí tive uma ideia. Eu passei um dia pela capela da PUC do Rio de Janeiro e vi que na capela não ia ninguém. Não tinha aluno nenhum na capela, nunca. Eu digo, a capela fica vazia, não tem ninguém, eu vou meditar lá. Para quê? Meditei vários dias lá, até que passa um padre e fica horrorizado, porque sentado assim, boa coisa eu não podia estar fazendo. Eu devia estar de joelhos, mas eu estava assim. Assim também foi com Gautama Buda, assim também foi com vocês, até vir aqui. Até que um dia ele tinha passado por todos os grandes mestres. E o último disse, olha, eu não tenho mais nada a lhe ensinar. E quando o último disse, eu não tenho mais nada a lhe ensinar, ele também se deu conta, eu não consegui ainda encontrar essa resposta. Ele tinha 3 amigos. Dizem que naquela época, quando se olhava de longe ele, sem camisa, se podia contar de longe cada uma das costelas. Tão magro, seco, ele estava por causa dos jejuns que fazia. Shinran também fez jejuns tremendos. Fez a caminhada recitando o Nembutsu 90 dias dentro de um salão com aquelas barras
em que você caminha com os braços abertos porque você vai desmaiar muitas vezes. E cada vez que você desmaiar, você não cai porque as balizas lhe seguram. E você vai dormir o tempo suficiente para o monge mais próximo correr e lhe acordar. Em cada uma das 4 extremidades da sala tem um monge, e esses monges vão revezando, fazendo plantão durante 90 dias, minha gente. Andando e recitando o Nembutsu sem parar. E Shinran chegou à mesma conclusão de Gautama Buda. Eu não cheguei lá. E decide sair do Monte Riei, descer para Kyoto de volta, e aí ele faz o voto de meditar durante 100 dias em Rokakudo. E é lá, no 99º dia, que ele tem o sonho com o Bodhisattva que veio anunciar a ele que ia tomar forma humana no mundo para ajudá-lo a se libertar. E ele perguntou: tem tanta gente no mundo, como é que eu vou saber quem é você? E o Bodhisattva disse: é simples. Eu vou ser a mulher que você vai amar. Imagina a encrenca quando o Shinran acordou desse sonho. É pesadelo, só pode ser pesadelo. Porque as regras monásticas exigiam celibato. Nem podia ele saber que uma jovem, muito mais jovem do que ele, chamada Eshine, lá naquele fim de mundo nas montanhas, também tinha dormido e tido um sono, que ela só vai contar muito velhinha, depois que Shinran partiu. E no sonho dela apareceu um Bodhisattva e disse: eu vou tomar forma humana no mundo para ajudar você a se salvar. E no sonho, Eshine fez a mesma pergunta que Shinran. Tem tanta gente no mundo, como é que eu vou saber quem é você? E o Bodhisattva preveniu. É simples. Eu vou ser o monge que você vai amar. Eu imagino para essa menina caipira, lá naquele fim de mundo, naquele vilarejo miserável nas montanhas, acordar e dizer: eu vou me apaixonar por um monge. Está tudo perdido. Meu pai vai me matar, minha família vai me deserdar, vai ser um caos. O tempo passou, como vocês sabem, a condenação era: nós vamos escolher, nós, os poderosos da época, vamos escolher um lugar e você vai ter que viver lá. E o lugar era a vila, onde vivia a menina que tinha tido o sonho. Eu acho que no dia que eles cruzaram na rua e se olharam, ninguém precisou dizer nada. É sempre assim, né? Um olhou para o outro e soube. É você, o Bodhisattva, que tomou forma humana no mundo para me salvar. E o nosso príncipe Siddhartha sentou embaixo de uma árvore depois que ele foi repudiado pelos seus 3 amigos. E foi repudiado pelos amigos pelo seguinte: ele disse um dia de manhã: eu vou tomar banho no rio, vocês não querem vir? E os amigos disseram: a gente vai mais tarde. Ele disse: então eu vou sozinho. Foi e está tomando banho quando, muito fraco, desmaiou, caiu e estava se afogando. Uma camponesa que passava, correu, tirou da água, ele não tinha morrido, ela o reanima, e quando ele recupera a consciência, ela diz: rapaz, você vai morrer assim. Eu estou trazendo leite, que eu fui ordenhar umas vacas, tome um pouco de leite, você não pode viver assim. E naquele momento, Siddhartha Gautama, o Buda, se deu conta, ele não era o Buda ainda, se deu conta de que ele estava muito mais fraco, nem um pouco mais sábio. E viu que ele ia acabar destruindo o corpo dele. E ele precisava do corpo dele para poder chegar à solução da existência humana. É na hora que ele aceita e está tomando o leite que os amigos, como ele estava demorando, vieram procurá-lo. E quando viram, disseram: ele fraquejou, ele está comendo escondido, está roubando no spa, que as pessoas levam comida escondida para o spa lá, fingem que estão fazendo dieta e comem tudo de noite lá.
Spa agora tem câmera nos quartos para descobrir quem está roubando o jogo e comendo escondido lá. E o Buda não respondeu nada, saiu, e foi então que ele encontrou uma árvore imensa, que hoje se chama ficus religiosa, exatamente pelo que aconteceu embaixo dessa árvore. Eu estive lá na Índia e pedi ao monge responsável pelo templo, eu expliquei para ele, amanhã é o grande dia da minha escola, é Hong Kong, e eu queria saber se eu posso fazer uma cerimônia embaixo da árvore. E o monge, que era Theravada, que é a escola mais ortodoxa do budismo, virou para mim e disse, os nossos paramentos têm cores diferentes, mas somos monges, você e eu. Esse templo é a sua casa também. Você escolhe a que horas você quer oficiar, aonde você quer oficiar. E era de manhã, sol, céu azul. Meus alunos comigo, e eu começo a entoar Kimyo Muryo Junyorai. E cantei o Shoshinge todo ali, para agradecer ter existido um Buda que veio aqui a este mundo para nos ensinar que nós já fomos salvos. Mas agora, embaixo daquela árvore onde eu estava, 2.500 anos antes tinha estado um rapaz muito magro, de 35 anos, que meditou durante 7 dias e 7 noites. E no final de 7 dias e 7 noites, quando ele abre os olhos, no céu que clareara, só restava uma estrela, a estrela da manhã. No Ocidente, como é que chamam essa estrela? Chamam-na Vênus. E por que chamam a essa estrela de Vênus? Vênus é um nome romano, mas que era uma divindade grega antes de ser romana. E a divindade grega que escolheram para chamar esta estrela, que é a última a desaparecer e a primeira a surgir, a estrela d'alva, os gregos, a divindade que cultuavam, era a divindade do amor. Um outro nome do que nós chamamos compaixão. Foi por compaixão de nós que o voto foi feito. E quando Siddhartha Gautama abre os olhos e se levanta, as primeiras palavras que ele disse foram: maravilha das maravilhas, todos os seres são Budas. Quando eu li isso a primeira vez, disse, não é possível. Eu não. Eu devo ser exceção. Eu não posso. Eu não. Até que Xinran veio e disse, olha, está. Até você, rapaz. Por causa de um voto. E este voto, o Buda histórico só foi anunciar muitos anos depois. Ele ensinou muito. O primeiro ensinamento dele, como vocês sabem, foi lá no Parque das Gazelas, nos arrabaldes de Varanasi. Quando ele chega ali, era um dia de sol, tinham muitas famílias sentadas com crianças, todo mundo aproveitando o tempo bom que estavam fazendo, só que estavam os 3 amigos dele, aqueles que tinham rejeitado, estavam sentados ali. E quando viram Siddhartha caminhando, prestaram atenção e descobriram uma coisa óbvia. Levantaram, foram até ele e disseram,
Siddhartha, o que é que você descobriu? Ele não tinha dito nada, nem precisa dizer. A luz emana. E ele disse, eu não sou Siddhartha, eu sou o Buda. E o que trago é a solução do sofrimento. E os três amigos sentaram e disseram, então prega para nós. Tão evidente era a transformação. Eu tive a felicidade na minha vida de ter muito bons senseis. Eu sempre fui mau aluno, mas eles foram tão bons senseis que eles conseguiram me ensinar o que eu não conseguia aprender por mim mesmo. Um deles, lá no Japão, veio a Kyoto um dia para conversar comigo. Sabia de dificuldades que eu estava atravessando. E quando ele foi embarcar no Shinkansen para voltar para o seu templo, eu fui levá-lo na estação. Ele entrou no Shinkansen, não foi a poltrona dele, ficou parado, sorrindo, me olhando, arfando, porque ele sofre de asma a vida inteira. Eu sofri de asma quando eu era criança. A minha asma desapareceu no começo da juventude. A dele o acompanhou a vida toda. E quando eu olhava, parado ali, aquele homem, sorrindo, dadivosamente, arfando com a sua asma e sorrindo com aquela luz no rosto, de mãos postas, eu só disse, Namanda, 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 Namanda. Muito obrigado, Sensei, muito obrigado. Muito obrigado. Amida Mirai. Muito obrigado. Por eu poder estar aqui, por terem aceitado que eu fosse monge, por terem perdoado tudo, compreendido tudo, e eu poder estar com vocês, ouvindo o que eu estou ouvindo, e vendo quem os vê de lá, de dentro do rondô, em pé. Um Buda que não ficou sentado esperando a gente chegar até ele. Ergueu-se e caminhou para fazer com que nós caminhássemos. Um dia, o Buda histórico tinha 80 anos. E ele percebeu que era hora de partir. Chamou os discípulos, foi até um rio, tomou banho, vestiu paramentos limpos, deitou-se sobre o lado direito e, sorrindo, proferiu o seu último sermão, que ele terminou dizendo: não acreditem no que eu disse porque eu disse. Não aceitem nada por autoridade. Procurem. Descubram por vocês mesmos a verdade infinita, que a luz eterna e a vida eterna continua todos os dias repetindo para nós. A luz e a vida infinitas repetem para nós: Namanda, 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 Namanda.
venha, venha, venha. Está tudo bem, confie. O mundo pode pegar fogo, os prédios podem cair, os aviões podem explodir. Só não pode falhar você chegar na terra pura, porque isto eu já garanti com o voto. Viva com confiança, com serenidade. Olhe o rosto do Buda lá, no Rondô, e descubra que este é o rosto que Xinjin quer trazer na nossa própria face. Serenidade sorridente, de pura, búdica confiança que nos está sendo dada compassivamente por Amida Nyorai. Pronto. O tempo que eu tinha, eu já desrespeitei quase 5 minutos. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui e encherem o meu coração da alegria de saber que depois que Marco Sensei, eu e esses Obosan todos aqui nós fomos embora, outros estarão no nosso lugar. E nesta sala, outros como vocês estarão aqui para ouvir o Dharma. E a luz infinita continuará sendo transmitida de geração para geração no Namanda. Nama. Muito obrigado. Eu só não vou poder ficar para o almoço com vocês porque um velho tio meu, de 94 anos, já cego, ele mora nos Estados Unidos, ele é americano, era casado com minha madrinha. Quando eu comecei a aprender inglês, eu escrevia cartas no inglês que devia ser uma coisa calamitosa para esse tio que eu amava muito. Minha madrinha, no último Réveillon, foi para a Terra Pura. Ainda sabia de cor uma música inteira em Nihongo que ela aprendeu quando era menina em Belém. A última vez que eu estive lá, quando ela disse que ia cantar para mim, eu disse, espera um instante. iPhone, pum, botei para gravar. Quando ela acabou, e-mail, e mais Sensei, conhece isso aqui? É minha tia, de 92 anos, que nunca leu isso escrito em lugar nenhum. Quando ela era menina, uns japoneses cantaram isso para ela, ela começou a repetir, memorizou e nunca mais esqueceu. Horas depois, um e-mail vem de Kyoto e mais Sensei me diz, Gustavo Sensei, está certa, da primeira palavra até a última. Não tem um erro. Na minha família tem umas coisas estranhas. A minha mãe, quando era menina, na rua em que ela morava, veio viver uma família de japoneses. E a menina, que ia ser minha mãe um dia, viu crianças japonesas pela primeira vez. Aí voltou em casa e disse para o meu avô, papai, você tem de adotar uma criança japonesa. Você tem de adotar uma criança japonesa porque eu quero ter um irmão ou uma irmã japonesa. E o coitado do meu avô teve de explicar para a menina que ficava inconsolável que não adiantava, que não tinha como adotar uma criança japonesa. E aí ela virou amiga da família. E muitos anos depois, quando se formou professora, a família Osaki pediu que ela desse aulas de português.
nas aulas de português, os Osaki falavam do Japão e ensinaram para minha mãe Ichinichi, Sanshi, Goroko, Nana, Kyuju, Ohayou gozaimasu, Konbanwa. Ela não teve um irmão, nem uma irmã japonesa, mas teve um filho que amou o Japão como os japoneses amam. Porque foi através do Japão que eu pude aprender o voto.